Olá, hoje é 18 de fevereiro de 2026 e olha, se o mercado financeiro fosse um painel de controle, hoje ele estaria piscando luzes para todo lado. Totalmente contraditórias, né? Exato. De um lado, a gente vê umas luzes verdes, sabe? Um otimismo forte vindo dos futuros americanos, do setor de tecnologia. E do outro, Do outro, um monte de luzes de alerta amarelas, vermelhas, piscando nas commodities e nos mercados emergentes. Então, o nosso trabalho aqui hoje é tentar ser o tradutor desse painel. O que essa sopa de números e dados realmente quer dizer? uhum, Vamos mergulhar nisso para descobrir qual é a história que o dinheiro está contando hoje. E claro, no final a gente define se o sentimento geral é de otimismo ou de cautela. isso aí. Vamos fazer uma espécie de investigação. Primeiro a gente vai olhar os focos de risco, aquilo que exige mais cuidado, sabe? O que está deixando o investidor mais cauteloso. Certo. Depois, a gente vira o jogo e vai mapear onde o capital está encontrando oportunidade, para onde o dinheiro está indo com força. E no fim, a gente junta tudo e dá o nosso veredito. Perfeito. Então vamos começar pelo lado mais tenso da coisa. O primeiro sinal de alerta que salta aos olhos vem lá da Ásia. Sim, O minério de ferro, que é um grande termômetro industrial, está em queda forte, caindo 1,86%. E ao mesmo tempo, a bolsa de Xangai fechou com uma leve baixa de 0,15%. Esses dois dados conversam, né? conversam e muito. A conexão aqui é direta. Pensa assim, a China é o maior consumidor de minério de ferro do mundo. Uma espécie de aspirador gigante. Exato. Então, quando o preço do minério cai desse jeito, é um sinal claro de que a demanda por lá pode estar diminuindo. O mercado lê isso como um sintoma de que a economia real chinesa, a de construção, de indústria, talvez esteja pisando no freio. E essa freada lá do outro lado do mundo acaba gerando um efeito dominó que bate aqui, direto na nossa bolsa. Bate em cheio. A Vale 3, que é uma das nossas maiores empresas, uma gigante global, ela sente isso na hora. Hoje mesmo ela está caindo 1,5%. É quase um espelho do que acontece com a sua principal matéria-prima. Entendi. É um risco bem claro focado num setor. A saúde da Vale depende muito do apetite da China. Se a China desacelera, a Vale vende menos. A conta é simples. A Vale espirra sempre que a China ameaça pegar um resfriado, então. Basicamente isso. Mas o mal-estar não para por aí. Enquanto a gente vê essa fraqueza vinda da China, tem outro movimento ganhando força no mundo: o dólar. O índice DXY está subindo 0,10% e aqui no Brasil o efeito é maior. O dólar já passa de novo dos R$ 5 com alta de 0,25%. E esse é um ponto-chave na nossa análise de hoje. Um dólar mais forte no mundo inteiro funciona como um grande imã de liquidez. Ele suga o dinheiro. Suga. Ele tira o dinheiro de mercados mais arriscados, como o nosso, como outros emergentes, e leva para a segurança dos ativos americanos. É um movimento clássico de aversão ao risco. E essa sucção de capital cria o que o mercado chama de aperto, certo? O que é isso na prática? Exato. Pensa nesse aperto como economia tentando respirar com menos oxigênio. Tudo fica mais caro, mais difícil. E para completar esse cenário, se a gente olha as taxas de juros futuros no Brasil, o painel está quase todo em alta. O que significa que o mercado aposta em juros mais altos por aqui. Exatamente. O mercado está precificando um custo do dinheiro mais alto. E isso funciona como um freio de mão na economia. Fica mais caro para todo mundo. Para todo mundo. Para as empresas investirem, para as pessoas consumirem. Esse ambiente de dólar forte, com juros subindo, pressiona a economia e, claro, a bolsa de valores. Ok, então o cenário de risco está bem desenhado. China mais fraca, batendo nas nossas commodities e um dólar forte que encarece tudo por aqui. Uma combinação bem digesta. É uma combinação que exige, no mínimo, muita atenção. São os principais ventos contrários do dia. Certo. Mas agora, vamos virar completamente o holofote. Porque enquanto esse lado do painel está cinzento, quando a gente olha para Nova York, parece que está rolando uma festa. É outra realidade. Completamente. Os futuros do S&P 500 sobem 0,56% e os da Nasdaq de tecnologia sobem ainda mais, 0,82% de alta.
O que explica essa desconexão toda? Essa é a grande história do dia. O que a gente está vendo não é um otimismo com a economia global. É, na verdade, uma aposta muito, mas muito concentrada em um único setor: tecnologia. E, mais especificamente, inteligência artificial. O dinheiro está escolhendo um lado, então. Ele não está só escolhendo, ele está migrando em massa para um grupo pequeno de empresas que o mercado acredita que vão prosperar em qualquer cenário. E quem são as estrelas dessa festa? São os nomes que a gente já conhece. A NVIDIA, que faz os chips para IA, sobe forte, 1,8%. A Microsoft, que está colocando IA em tudo, avança 1,1%. A Meta, antigo Facebook, também nessa onda, sobe 1,2%. O mercado está dizendo: o futuro é aqui. E é aqui que a história dá um nó na minha cabeça. Com todos esses riscos que a gente listou, China, commodities, dólar, o índice do medo, o VIX, que mede a volatilidade, está desabando quase 3%. Como assim o medo está diminuindo? Parece que o Wall Street simplesmente decidiu ignorar o resto do mundo. Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta é que o mercado acredita ter encontrado algo mais poderoso que esses riscos. A tese principal é que a revolução da IA é uma força econômica tão grande, mas tão grande, que ela consegue anular os ciclos normais da economia. É como se dissessem... É como se o mercado dissesse: não importa se a construção na China vai mal, desde que a NVIDIA continue vendendo seus chips. É uma aposta na desconexão total. Uma aposta de que o mundo digital e o mundo industrial não se falam mais. Exatamente. É uma divergência brutal. O otimismo nos Estados Unidos está se isolando das preocupações com a economia real. É como se houvesse uma muralha entre o Vale do Silício e os portos da China. A dúvida é se essa muralha é de verdade ou não. E essa busca por risco não para nas ações de tecnologia, né? O capital mais especulativo, que gosta de mais emoção, parece estar com tudo lá as criptomoedas. Com certeza, as criptos são um ótimo termômetro da febre especulativa. E hoje o termômetro está lá em cima. Pois é, o Bitcoin sobe mais de 2%, já passando dos $52 mil, e o Ethereum sobe ainda mais de 3%. Isso reforça a ideia de que existe muito dinheiro no sistema procurando por retornos altos. O capital não está fugindo para o abrigo. E a prova disso é o ouro. Perfeito, o ouro é o porto seguro clássico. E hoje está operando em leve queda de 0,20%. Ninguém está correndo para comprar ouro. O movimento é o oposto, é sair da segurança para apostar em tecnologia e ativos digitais. É a confirmação do apetite por risco. Ok, vamos tentar montar esse quebra-cabeça. De um lado, a economia industrial, de commodities, mostrando cansaço. Do outro, a nova economia, de tecnologia e IA, em plena euforia. Qual é a história que une esses dois mundos? A história que conecta tudo é a de uma grande rotação de capital. É como se o dinheiro estivesse fazendo as malas em tempo real. Gostei da analogia. Ele está saindo das cidades industriais da economia, representadas pelo minério em queda, e está comprando passagens de primeira classe para os condomínios de luxo tecnológicos do Vale do Silício. O dinheiro está se mudando. Exatamente. O mercado está apostando que o futuro do crescimento não está mais em extrair coisas da terra, mas sim em criar inteligência digital. É a aposta de que a inovação pode carregar a economia nas costas, mesmo que a base industrial esteja mais fraca. Mas essa festa toda no condomínio de luxo pode continuar se a cidade ao redor tem problemas. Uma hora, essa conta não chega. O que poderia quebrar essa narrativa? Essa é a corda bamba onde o mercado se equilibra agora. Essa divergência é muito delicada. Todo esse otimismo com a tecnologia depende de uma coisa: dinheiro farto e barato. A tal da liquidez. Isso. E o que ameaça a liquidez? Os vilões de sempre: inflação e juros. Se aparecer um dado de inflação mais forte, ou se um presidente de banco central fizer um discurso mais duro, o cenário muda na hora. Da água para o vinho. A simples ameaça de juros altos por mais tempo pode secar essa fonte de dinheiro e trazer a lei da gravidade de volta para todo mundo, inclusive para a tecnologia. Esse otimismo é forte, mas é sensível. Entendido. Então, colocando tudo na balança, os riscos na China e nos emergentes versus essa euforia com a tecnologia, qual é o selo do dia? Para onde o pêndulo do sentimento aponta hoje?
Olha, apesar dos riscos serem bem reais, a força do movimento de alta em Nova York é avassaladora. A queda da volatilidade, o VIX, e o fluxo de dinheiro para tecnologia e cripto são o sinal mais claro. O dinheiro está falando mais alto. Está falando bem alto. Por isso, o sentimento do dia é, sem dúvida, otimista. Otimista. Mas é um otimismo com asteriscos, né? Um otimismo que parece focado só no brilho da tecnologia, ignorando as sombras ao redor. Exatamente. Um otimismo seletivo. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar nos próximos dias, sabe? Essa muralha que o mercado criou entre economia digital e industrial, ela é de concreto ou é só uma miragem? A gente está vendo uma nova economia que cresce sozinha ou só calmaria antes que a realidade da economia industrial cobre o seu preço?